Então, falando de seleção natural, a seleção de indivíduos mais adaptados, ou seja, com características favoráveis que lhes permitem sobreviver e gerar descendentes, é um processo denominado de seleção natural. A seleção natural relaciona-se à biodiversidade. O que é biodiversidade? A quantidade a diversidade de vida de uma região, né? Por meio da seguinte dinâmica: o ambiente atua como selecionador de características do organismo, que aumentam sua capacidade de sobrevivência e reprodução. Com o acúmulo gradual de adaptações em diferentes ambientes, as quais... são passadas de uma geração a outra, novas espécies vão surgindo e se estabelecendo. É aquilo que eu falei. Os animais que possuem melhor adaptação àquela região conseguem gerar descendentes, né, com aquelas adaptações, e aqueles que não têm, não conseguem, não têm alimento, não conseguem sobreviver, como que eles vão dar continuidade à sua espécie, né? A seleção de indivíduos mais bem adaptados ocasiona a evolução das populações de seres, estabelecendo-se ao longo do tempo por meio de mudanças no ambiente. Evidências sobre a formação de novas espécies são encontradas, por exemplo, nos peixes que vivem em lagoas de cavernas. A escuridão e a falta de alimentos tornam-se fatores que desencadeiam a seleção natural de características diferentes daquelas das espécies aquáticas fora das cavernas. Então, aqueles animais mais adaptados a viver no escuro, com falta de alimento, vão conseguir sobreviver, claro. Então, isso é uma seleção natural. A falta de luminosidade, por exemplo, seleciona indivíduos cegos ou com pouca visão, que acabam tendo maiores chances de sobrevivência nesse ambiente. Por quê? Porque eles vão ter uma maior sensibilidade em outros órgãos, não no sentido da visão, mas órgãos como o tato, as vibrações da água eles conseguem sentir com maiores intensidade. Então esses animais conseguem sobreviver, se adaptaram melhor a esse ambiente do que um animal que tem uma visão super boa, né? Porque às vezes nesses locais, como ele não tá escuro, ele não vai enxergar. Não adianta ter boa visão, ele precisa ter outros tipos de perspectivas, né, de percepções. Ao longo do tempo, por meio da reprodução, essas características aparecem na maioria dos indivíduos e passa a ser predominante. Pode ser que aconteça que apareça algum ou outro indivíduo que possua, né, uma característica um pouquinho diferente do que é adaptada, né? Porém, os mais adaptados conseguem se procriar melhor nesses locais e também, né, dar continuidade à sua espécie. Características, princípios de Darwin. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações e não são idênticos entre si. Nós somos idênticos? Não, nós temos semelhanças, né? Nossas proporções são semelhantes, mas nenhum ser humano é idêntico ao outro, a não ser gêmeos univitelinos idênticos, né? Aí sim. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Então, ou seja, né, uma espécie vai se procriando sem ter interrupções por alguma coisa. Então, elas vão se mantendo constantes conforme vai passando os anos. Na natureza, ocorre uma intensa luta pela sobrevivência. A gente está lutando para sobreviver, principalmente esse ano, né? A gente não está querendo viver, a gente está sobrevivendo a esse ano, né? Mas na natureza, os seres, eles lutam todos os dias para poderem sobreviver, né? Atrás de alimentação, eles não vão no mercado comprar comida, né? Eles têm que caçar, eles têm que achar o melhor lugar para eles poderem dormir sem ter a presença de predadores. Então, é uma luta pela sobrevivência todos os dias. Nessa luta pela vida, os indivíduos com características favoráveis ao ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes, é claro. Os mais fortes,
os mais ágeis, os que sabem escalar melhores árvores para fugir de predadores. São esses que vão conseguir sobreviver e dar continuidade à espécie. Aqueles menos adaptados àquele local onde eles estão não vão conseguir, os predadores vão pegar, ou eles não vão conseguir caçar, e o que vai acontecer? Essa espécie vai o quê? Acabar saindo, né? Essas que tem essas características que não lhe conferem adaptações, né? Rapidez àquele local. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, as variações vantajosas são transmitidas aos descendentes. Então, determinados animais que possuem uma certa habilidade de escalar árvore, né? Essa característica é passada de pais para filhos, né? Então, por isso que eles conseguem sobreviver ao local melhor do que aqueles que não conseguem subir em árvores para fugir de predadores que vivem embaixo, que não conseguem escalar, por exemplo. Então, essas adaptações são passadas de pais para filhos, né? Ao longo das gerações, a seleção natural dos indivíduos mais adaptados garante a adaptação da espécie a seu ambiente natural. Então, animais com maiores adaptações ao local onde eles vivem vão conseguir sobreviver, é claro, é lógico, do que aqueles que não têm essas adaptações. Isso é a seleção natural, tudo bem?